Olá você, chegando com a segunda edição do Curtas do PB Desporto, um pouco depois do término da 25ª rodada do Brasileirão. Rodada essa que começou no sábado, a gente fez aqui alguns programas, shorts, enfim, curtas do PB Desporto, analisando esses primeiros jogos, né? No sábado, o Cuiabá vencendo o Criciúma por 2-1 e o Botafogo no jogo mais aguardado da rodada, derrotando o Fortaleza por 2-0. Rodada essa que teve prosseguimento neste domingo com o Grêmio de virada perdendo para o Atlético Mineiro no seu retorno à Arena Grêmio, depois de muito tempo, devido às enchentes, né, lá no Rio Grande do Sul. 3-2 para o Galo Mineiro, o Cruzeiro fez 3-1 na equipe do Atlético Goianiense, o Corinthians, em outro jogo também muito aguardado nessa rodada, 2-1 no Flamengo, o Red Bull Bragantino também por 2-1 derrotou o Bahia, o Fluminense em casa passou pelo outro tricolor, o Paulista, o São Paulo, por 2-0. O Atlético Paranaense recebeu o Palmeiras e foi derrotado por 2-0. O Juventude, em casa, em Caxias, perdeu 3-1 para o Internacional. E o Vitória perdeu para o Vasco da Gama por 1-0, jogando em seu domínio. Ou seja, uma rodada que deu muitos gols, com bons jogos, e que deixou claro um Botafogo muito forte. Um Botafogo que na primeira janela já tinha feito boas contratações, agora também trazendo o Vitinho, o Adrielson retornando. E a equipe muito bem montada pelo treinador português, o Arthur Jorge. Uma equipe intensa, uma equipe que jogando, né, marcação alta, pressionando o adversário. E foi o que a gente viu ontem, né? Um Fortaleza mais recuado, mais defensivo, sem oferecer o perigo para o Botafogo na primeira etapa, praticamente. E no segundo tempo, quando ele se lançou à frente, entre os 15 e 20 minutos, estava até melhor naquele momento, acabou sofrendo o primeiro gol do Igor Jesus, que marcou os 2 gols do Botafogo. Aquele lançamento preciso do Alexandre Barbosa, que ele matou no peito, uma bela jogada, e fuzilou para o primeiro gol, fazendo 1-0. E depois, já nos acréscimos, lançamento agora do Marlon, a jogada começou com o Tiquinho Soares, que entrou na segunda etapa. Ele ganhou na corrida do zagueiro e fazendo o segundo gol. Botafogo, de fato, vem jogando bem, vem com a equipe, é muito forte. Os resultados provam isso. Teve ali com o Bahia, né, aquele jogo com o Bahia na penúltima rodada, que ele jogou bem, criou oportunidades, mas no final o Bahia realmente nos últimos 15, 20 minutos foi superior, o João fechou o gol, está lá para isso também. A verdade é que o Botafogo chega agora, reassume a primeira colocação, a liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, o Fortaleza, com essa derrota, permanece com os 48 na segunda posição, em terceiro vem o Palmeiras, que derrotou o Atlético Paranaense por 2-0, fora de casa, com 47 pontos ganhos. O Flamengo permanece com os 41 pontos, melhor dizendo, 44 pontos, melhor dizendo, na quarta colocação. Aí em quinto vem o Cruzeiro, com 41 pontos na competição, na sexta posição, também com 41, o Cruzeiro na quinta, e na sexta posição, também com 41, perdendo nos critérios de desempate o São Paulo, que perdeu para o Fluminense. Ou seja, um campeonato brasileiro ainda com muitos jogos, 25ª rodada, mas agora já vai tendo, né, vai começando o Botafogo, vai voltando à liderança e jogando bem, sendo consistente. O Arthur Jorge, inclusive, foi muito feliz na coletiva de imprensa, quando ele falou que o coletivo do Botafogo foi fundamental nessa partida. E a equipe alvinegra chega mais uma vez à liderança do campeonato. O Flamengo não fez uma boa atuação, a verdade é essa, contra o Corinthians, o segundo jogo talvez mais aguardado dessa rodada. A marcação, mais uma vez, aquele problema da marcação.
o Flamengo não criando oportunidades. Ainda assim, depois que o Corinthians chegou ao primeiro gol, o Flamengo chegou ao empate naquela penalidade máxima, o Pedro fazendo mais um gol, Pedro, o artilheiro do ano aí no futebol brasileiro, artilheiro do campeonato do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Mas no segundo tempo, o Flamengo só tinha dado um chute na primeira etapa. No segundo tempo, deu um chute do Pedro, uma jogada do Pedro. Depois não fez mais nada, praticamente o Corinthians tentando e chegando ao segundo gol. E o Flamengo só foi pressionar mais nos minutos finais, nos últimos 5, 7 minutos. Aí teve aquela confusão toda, jogador expulso, enfim. Agora, mais uma vez, o que chama atenção nessa rodada são as lesões. Porque se o Flamengo teve a lesão do seu zagueiro, né? O Léo, né? Não o Léo Ortiz, mas o Léo Pereira, que ficou ausente, jogou o Davi Luiz. O Varela, também depois do jogo, né, teve uma lesão, enfim, ainda vai ser examinado. O Cuiabano, ontem, na vitória do Botafogo, diante da equipe do Fortaleza, também sentiu lesão logo no começo, com 3 minutos e meio de jogo, saiu, né, da partida, posterior da coxa também. E hoje o Hector Hernandes, jogador recentemente contratado pelo Corinthians, também deixando o gramado aos 4, 5 minutos da etapa inicial. As lesões vão aí continuando, e sem dúvida alguma a gente já sabia isso, gente. É claro, o futebol hoje está mais intenso, mas o Flamengo, na coletiva, o Fábio, né, o preparador físico do Flamengo, foi lá explicar, junto com o Tite, que tem estudos que mostram, inclusive citou a revista The Mirror. Achei bem interessante a revista, porque é muito comum você falar que o time não foi bem, é uma coisa. O Flamengo, de fato, jogar no nível alto mesmo, foi aquela partida, já tem um tempo, no começo de agosto, primeiro jogo da Copa do Brasil, quando venceu o Palmeiras por 2-0 no Maracanã, poderia ter vencido por mais, jogando muito bem, jogando futebol de altíssimo nível. E é claro que a equipe pode não ter feito jogos bons, como foi hoje, não fez uma boa partida, a gente não pode só justificar, você não pode justificar só pelo fato de dizer, mas tem muitos jogadores lesionados e tal, mas é claro que isso influencia com toda certeza. Agora, também não é uma justificativa única para você, com o elenco que o Flamengo tem. Esse time que o Flamengo tem em campo hoje é muito forte. E, de fato, não desempenhou, não teve uma boa performance nessa partida. Mas é uma outra questão. Agora, que as lesões vêm atrapalhando, e foi colocado isso na entrevista pelo Fábio, que estudos, inclusive, da revista Mirror, inglesa, no ano passado, comprovando que na Premier League, na última temporada, antes de começar, quando foi começar a temporada, tinham 30 jogadores lesionados no posterior da coxa. Isso devido ao quê? O futebol mais intenso, o ritmo é outro, os jogadores correm mais, tanto na velocidade, em alta velocidade, como na velocidade como no sprint. A velocidade hoje é outra. E isso influencia de forma decisiva, não precisa você ser um gênio da lâmpada para entender. Aí quando você vê matérias, terminou o jogo, partida absurda, patética, tal, isso é um comentário pífio, é um comentário pobre, né, tipicamente daquelas pessoas que querem bota lá aquela manchete, né, a capa, thumbnail, com uma chamada impactante para atrair visualizações. Isso aí é claro, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Então, aqui no PB Desporto, a gente analisa em qualquer dos nossos programas de forma correta, como tem que ser, analisando bem os fatos para não fazer um comentário mais do mesmo. Não, vamos lá, isso dá retorno, vamos falar só que foi mal, foi péssimo. É pobre, gente, é pobre. Isso sim que é pífio e patético. A gente tem que saber analisar as coisas como elas são, citando todos os fatos que estão envolvidos numa partida de futebol, num campeonato, seja ele qual for. Ainda mais um campeonato brasileiro. Muitos criticam, dizem que o campeonato está nivelado por baixo. Eu já não tenho essa ideia
né? O campeonato não é a mil maravilhas do mundo, mas quando você tem equipes de um nível de Flamengo, Botafogo agora, desde o ano passado, Palmeiras, o Atlético Mineiro, que está num momento ruim, mas tem uma equipe também forte, o próprio São Paulo, né? O Atlético Paranaense não está num momento ruim também, mas equipes estruturadas, equipes que podem montar bons elencos, e as equipes medianas, que dentro do seu orçamento, dentro da sua realidade, conseguem montar equipes que jogam futebol, pelo menos, na minha opinião, satisfatório. Enfim, o Campeonato Brasileiro prossegue, agora teremos 2 semanas de paralisação, vai prosseguir só daqui a 2 semanas, na rodada no dia 15, dia 14 e 15, teremos os jogos da seleção brasileira contra Equador e o Paraguai, Equador no Brasil e Paraguai jogando na casa do adversário, e a gente vai ter aí, só para vocês terem ideia aqui, alguns compromissos, né, os próximos compromissos, quando retornarem, né, ao Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que é o primeiro colocado, vai enfrentar o Corinthians. Olha o jogo que promete, porque o Corinthians vem com essa vitória diante do Flamengo, que animou o grupo, animou o time, é claro, mesmo ele permanecendo na zona do rebaixamento, porque o Fluminense ganhou e ultrapassou o Corinthians. Até antes do jogo do Fluminense, o Corinthians com a vitória tinha saído, mas voltou com a vitória do Fluminense. Mas animou o time do Corinthians. É um time limitado, é um time que tem vários problemas, mas tem bons jogadores, sem dúvida alguma. Aí tem um técnico experiente, com o Ramon Dias, vem aí com seu filho, tentando ajustar, melhorar o Corinthians, que fez uma partida de fato hoje com muita dedicação. Mas, enfim, o Botafogo encara o Corinthians, o primeiro colocado com o primeiro que está lá na zona do rebaixamento, o 17º colocado. Isso no dia 15 também, né? Aí no dia 15, o Fortaleza, né? Olha a situação do Fortaleza, como é mais complicado. Porque ele vai fazer um jogo em atraso com o Internacional, o jogo da 19ª rodada, no dia 11, vai voltar antes, né? 4 dias antes. No dia 14, 3 dias depois apenas, vai fazer o jogo, aí sim, no prosseguimento normal, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, o jogo com o Internacional em casa. O terceiro colocado, Palmeiras, vai encarar o Criciúma em casa, no dia 15. Também no dia 15, o Flamengo, o quarto colocado, clássico local, clássico regional, Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã. O Cruzeiro, que é o quinto colocado, citando aqui as 6 primeiras equipes, que dariam nesse momento vaga a Libertadores e a pré-Libertadores. O Cruzeiro encarando o São Paulo, justamente quinto e sexto colocados, no dia 15, jogando em casa, nos seus domínios. Ou seja, é agora o Campeonato Brasileiro vai ter a sua sequência depois de 2 semanas, 2 semanas essa. Eu vi até gente falando, mas tem times que estão embalados, que vão perder um pouco o ritmo. Também, pode ser. O Botafogo, por exemplo, embalou com essa vitória, o Palmeiras ganhou hoje, o Flamengo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento é crucial, essa paralisação caiu do céu porque vai ser o momento para recuperar jogadores. O Flamengo, de forma maior, com tantos jogadores, né? O Cebolinha e o Vinha, né? A gente nem vai citar aqui porque são ano que vem, mas o De Arrascaeta, o Nico Dela Cruz, o Michael, né? Chegou e já se lesionou. Enfim, agora, né, tem aí o Léo Pereira, a gente não sabe ainda da gravidade da lesão do Varela, se foi uma lesão séria ou não. Vamos saber, amanhã vamos ter mais informações, mas, enfim, vai ser 2 semanas para recuperar. Eu diria até que mais para recuperar muitos times. O Botafogo também tem jogadores que se lesionaram mais tempo. O Júnior Santos, jogador fundamental nessa equipe do Botafogo também, jogando muito bem. O Eduardo, e agora, né, com o Cuiabano também se lesionando. Parece que é uma lesão mais simples, mas enfim. Então, essa parada para a data FIFA vai ajudar as equipes, principalmente a recuperarem seus jogadores, o Flamengo, claro, num grau maior. Mas essa edição do nosso curso ficou até um curso maior, né? Vai ficando por aqui. Lembrando que nesta segunda-feira teremos mais shorts do PB Desporto. Vamos falar também numa edição do PB Desporto no nosso programa, mais abrangente, falando do Brasileirão, mas também falando aqui do Campeonato Português, em mais uma rodada no final de semana. Teve um clássico, né? O Sporting jogando em casa, o estádio José Alvalade, já fiz muitos jogos,
venceu o Porto por 2-0. Tem também a Liga 2, com o Leixões, enfim, o Clube do Flamengo está aí por fazer a parceria, o Penafiel, a equipe aqui vizinha, né? Todas as equipes, enfim, um campeonato também bem disputado, com boas partidas. Vamos trazer todas essas informações para vocês aqui nos nossos programas, Resenha da Bola com Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robinson Lessa, lá no Brasil, eu, Antônio Júnior, aqui de Portugal, enfim, muitas informações, é por isso mesmo que eu peço a você, mais uma vez, gente, vamos lá, para fortalecer o canal, vai lá, 0800, rapidinho, se inscreve no canal, né? Deixa o seu like para somar e impulsionar, né? Para motivar mais ainda a gente aqui a produzir conteúdos pertinentes de qualidade para vocês. A todos um abraço e até a próxima.